Olá, pessoal! Eu estou aqui para continuar os nossos estudos Sinais do Fim. Graças a Deus, né? Tantas pessoas, pastor, não vai continuar postando? Gente, foi muito difícil. Essa quarentena tem sido intensa em todos os sentidos, né? Intensidade com o Senhor, intensidade na adoração, nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. Intensidade em oração, na leitura da palavra. Temos tido mais tempo para buscar o Senhor, não é verdade? Mas também muita intensidade dentro das nossas casas, nossos filhos. E eu tenho 3 filhos homens, mais o esposo, 4 homens aqui. Então tem sido bem corrido, mas agora, graças a Deus, o Senhor nos deu uma estratégia de gravar os estudos de madrugada, quando todos estivessem mais tranquilos. Hoje já estava um pouco mais tarde aqui, eles estão mais quietos, então dá para agora nós continuar os nossos estudos. Amém? Eu tenho uma palavra muito profética para trazer para vocês hoje, uma palavra do que está acontecendo hoje no momento na igreja do Senhor Jesus nesses dias que nós estamos vivendo aí de pandemia, trancados dentro das nossas casas, sem podermos sair, sem poder congregar, sem podermos congregar nas nossas igrejas. E o Senhor, Ele tem feito algo muito profético nesse tempo. E eu acredito ser um chamado verdadeiro do Senhor, um chamado profético do Senhor para a igreja nesses dias que nós estamos vivendo, de pandemia, de um vírus que tem alastrado, de incerteza daquilo que ainda virá. E nós sabemos que muitas coisas ainda estão por vir. Biblicamente, nós vamos estudar isso aqui mais ainda, profundamente com vocês. Então hoje eu quero trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração. Neste domingo eu estava orando pela madrugada, eu não conseguia dormir. E eu estava orando, já era quase 3h30 da madrugada. E eu estava orando porque eu havia recebido um convite para continuar os turnos de adoração do Brasil Sem Cessar, dos nossos amigos aí, Lúcio de Paulo, Reuel, querido lá de Camboriú. E eu estava orando, Senhor, eu quero uma palavra do Senhor. Eu não posso dar passo, Senhor Deus, de tanta seriedade e compromisso sem que o Senhor fale comigo. Amados, na hora o Senhor me trouxe Amós capítulo 9, o Senhor me deu essa palavra, me relembrou essa palavra, veio no meu coração. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Amados, algo muito profético do Senhor para esses dias, é que Deus está chamando a sua igreja. Deus está tocando a trombeta, os profetas estão tocando a trombeta, o Senhor está chamando a sua igreja para voltar à adoração contínua, para voltar à oração sem cessar, para voltarmos à adoração em oração, a sermos casa de oração. Há um chamado profético do Senhor para nós nesses últimos dias, a deixarmos de sermos igrejas templos, igrejas ministérios, igrejas placas, mas para sermos uma só casa de oração nas nações da terra. Ah, tão lindo esse movimento que Deus está levantando aí no Brasil, Brasil Sem Cessar. Outros relógios de oração que estão levantando agora aqui na Europa, tem novidades aí vindo. O iHope que já funciona há 20 anos, 24 horas sem cessar lá em Kansas City. E tantos outros movimentos de oração 24 horas. Ah, irmãos, isso é um chamado profético do Senhor para a igreja. É o que Deus quer de nós como igreja nesses últimos dias. Se vocês perguntarem, pastora, qual é a igreja que o Senhor tem desejado de nós a partir deste momento? Eu tenho certeza, convicção, a partir dessa palavra que nós vamos ler, que o Senhor quer que nos tornemos casa de oração, a sua casa de oração, como Ele mesmo fala na sua palavra. Vamos ler? Abra aí comigo em Amós capítulo 9. Amós capítulo 9, o Senhor fala conosco a partir do verso, vamos ler a partir do verso 7, você pode acompanhar a nossa Bíblia, pega o seu caderno aí de estudo e vamos anotar este estudo profético tão poderoso para os dias de hoje, nós estamos vendo que Deus já está fazendo. Vamos lá. Não sois vós para mim, 9:7. Ó filhos de Israel, como filhos dos etíopes, diz o Senhor, não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e aos filisteus de Caftor, e aos sírios de Quir? Eis que os olhos do Senhor Jeová estão contra este reino pecador, e eu os destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Agora vamos ler o 9. Porque eis que darei ordem, sacudirei a casa de Israel entre todas as nações,
assim como se sacode um grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, e os quais dizem não se avinhará, nem nos encontrará o mal. Agora preste atenção a partir do verso 11, que tremendo. Naquele dia eu tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e tamparei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e a todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Olha que tremendo. Verso 11 novamente. Eis que naqueles dias eu tornarei a levantar o tabernáculo de Davi. Amém? Então o Senhor me deu essa palavra agora neste domingo, me fez lembrar que eu acredito que essa palavra é rema para vários ministérios de adoração sem cessar, de oração e intercessão. E o Senhor me fez lembrar que nesses dias, né? Aqui está o Senhor, falou, nesses dias, filha, eu quero restaurar o tabernáculo de Davi. Vocês sabem, não é, que o rei Davi, ele levantou uma casa para o Senhor, ele levantou uma tenda, um tabernáculo, em forma de tenda, mas ali funcionava 24 horas, 7 dias por semana. O Senhor disse a Davi, que ele deu ordem a Davi, chame os melhores músicos, chame os melhores ministros, os melhores cantores, os profetas, e organizem turnos para que eles consigam, para que eles permaneçam 24 horas na minha presença. O Senhor foi adorado, o Senhor foi aclamado, exaltado durante os 33 anos de reinado de Davi, amados. Durante os 33 anos que o rei Davi reinou sobre Israel, o tabernáculo, 24 horas de oração incessante, estava ali, adorando, levantando um incenso ao Senhor, um incenso aos céus, um incenso de adoração e oração ininterrupta. Amados, Davi tinha um segredo tremendo. Durante os 33 anos do reinado dele, ele guerreou todas as guerras, ele era ali guerreiro de linha de frente e ele nunca perdeu uma batalha. O Senhor está nos chamando para nos posicionar como tabernáculo de Davi. Ele está nos tirando de ser igreja ativista, de ser igreja somente dos domingos, de sermos igreja somente aos sábados, sermos igrejas de conferências somente e de agendas humanas. Ele está nos chamando para sermos aquela igreja que Ele mesmo já nos chamou na palavra, vós sois casa de oração para todas as nações. O Senhor nos chamou de casa de oração. E Ele aqui fala em Amós 9 que eu restaurarei o tabernáculo. Amados, será por quê que Deus quer fazer com que as nossas igrejas e que nós como casas nos tornemos casa de oração? Amados, nosso Deus é estrategista de guerra. O nosso Deus sabe das guerras que nós vamos passar e dias seríssimos que nós vamos passar daqui para frente como igreja. Estamos dentro das nossas casas com um tempo de útero espiritual. Muitos profetas têm falado sobre isso. Nós estamos gerando algo em Deus, nós estamos gerando o último avivamento, não é? Já falei sobre isso aí nos últimos estudos, mas também nós estamos gerando algo em Deus. O Senhor está nos fortalecendo, o Senhor está fortalecendo a nossa alma, o nosso espírito, a nossa fé nele, porque dias ainda muito mais difíceis do que nós estamos vivendo hoje virão, amados. É bíblico, são dias bíblicos e nós vamos estudar sobre esses dias aqui nos próximos estudos. Então eu acredito que Deus está chamando uma igreja, somente aquela igreja religiosa ou aquela igreja de atividades, para realmente nós termos 24 horas, 7 dias por semana de oração incessante, de adoração incessante. Por isso que eu amo esses movimentos de adoração, eu amo o Brasil Sem Cessar, estou amando e eu estou lá participando e estou também aqui ajudando. Vamos ajudar um relógio que está nascendo aqui na Europa. Amados, Deus ama o I Hope, Deus ama quando nós permanecemos em oração como igreja, porque Ele sabe a estratégia de Deus. Ele sabe que nós vamos vencer as batalhas se nós permanecemos na presença dEle. Se nós permanecermos 24 horas sem cessar em oração, em vigilância e adoração. Amados, lá na palavra do Senhor, em Apocalipse 8, não é? Depois nós vamos entrar no estudo de Apocalipse, dos livros de Apocalipse, vocês vão
dos capítulos de Apocalipse, nós vamos bem profundo nos estudos, os sinais do fim. Mas lá em Apocalipse 8 fala sobre enchermos a taça da oração dos santos. Com as nossas orações, nós precisamos encher essa taça de ouro e que o incenso suave suba ao céu, chegue às narinas do Senhor. O incenso é a adoração. Então também lá em Apocalipse fala que nós vamos nos tornar casa de oração nos últimos dias. Esse é o propósito do Senhor para nós como igreja daqui para frente. Que não paremos de orar, que não cessemos de orar, que não paremos de adorar. Amado, seja casa de oração, acompanhe os turnos do Brasil Sem Cessar, acompanhe os turnos do iHope, acompanhe os turnos dos outros relógios que estão nascendo nas nações. Mas não deixe de adorar e orar ao Senhor 24 horas. Se fortaleça como igreja, seja como o rei Davi. Levante um tabernáculo de adoração dentro do seu coração, dentro da sua casa, para que este tabernáculo, para que essa oração e adoração incessante te dê toda a autoridade para ir à frente de batalha e vencer todas as guerras e todas as batalhas daqui para frente. Amém? Nós seremos uma igreja forte. Nós seremos uma igreja destemida. Amém? E nada poderá nos impedir de chegar até os céus. O Senhor Jesus está nos chamando para nos santificar, para nos purificar e estarmos diante dele 24 horas sem cessar, 7 dias por semana. Amém? Esse é o chamado do Senhor para nós como igreja nesses últimos dias. Até o próximo estudo, vamos nos aprofundar ainda mais. Agora os próximos estudos no livro de Daniel. Deus abençoe vocês e vamos continuar adorando. Siga o Brasil Sem Cessar, siga os turnos de cada ministro, tem sido tão tremendo, tão profético. Siga os relógios de oração e não deixe de orar no seu tempo em secreto com o Senhor. Deus abençoe a todos. Estude a palavra e estude agora Amós capítulo 9. Deus abençoe.